Hoje vamos falar sobre o narcisismo, como olhar, nessa visão sistêmica para o narcisismo. Nós escutamos tantos comentários, do pessoal aí, falando muito das desordens causadas. Boa noite, Reinaldo. Das desordens causadas, pelo narcisismo patológico, a mãe narcísica, e sempre as pessoas julgam bastante. Eu sei que não é nada fácil, lidar com o narcísico de forma qual ele se encaixa nesse movimento, patológico do narcisismo. Vocês sabem que o narcisismo tem vários graus, E muitas vezes o transtorno de personalidade narcísica é muito complexo mesmo, mas é bem interessante a gente olhar de uma forma sistêmica para esse movimento que os sintomas, narcísicos apresentam. Parou que voltou. Então, o objetivo hoje é a gente poder olhar, de forma sistêmica para o narcisismo patológico, como chamam, Eu não gosto muito dessa palavra patológico, não, Porque nós, terapeutas sistêmicos, sabemos que são desordens sistêmicas, que vão se organizando na vida do indivíduo e vai fazendo com que ele apresente, comportamentos, sejam qual for, seja delinquentes, seja, depressivos, seja arrogantes, como o Narciso se apresenta. E é importante que a gente possa olhar, um pouco com o menor julgamento, apesar de quando existe a disfunção da personalidade narcísica, a pessoa realmente causa muito mal ao outro, Causa uma agressão muito grande ao outro, mas ele é representante do quê? Nós, como terapeuta sistêmico, ou os terapeutas sistêmicos, sabem que ele é representante de membros, de situações que aconteceram de desordem no sistema familiar dele. Então, por isso ele se apresenta. Se a gente pensar que narcisismo, todos falam que narcisismo, eu não concordo, e é até um pouco, eu não sei se eu fico um pouco arrogante, discordando da ideia de que o narciso olha só para ele, ele está longe de saber o que é ele, para ele olhar só para ele, Ele quer só para ele olha só para ele. É verdade. Aos olhos de quem não conhece, o narcisismo é aquele que está olhando só para ele. Mas isso é um julgamento, Se nós formos olhar que, na verdade, ele está a serviço de um sistema familiar, que ele está a serviço das desordens que ele está carregando, que ele está a serviço dos abusadores e das vítimas até, porque Narciso também é aquele que se coloca numa posição de vítima, Logicamente, o encontro da vítima e do perpetrador, ou do abusador, ou do agressor, ou do narciso patológico, é lógico que nós vamos estar falando aqui, de uma desordem sistêmica, que logicamente vai se fundamentar, nesse movimento narcísico, de personalidade narcísica. Eu entendo que tenham graus absurdos, pessoas que perdem realmente a essência da alma. Mas nós sabemos que o quê? A alma da gente, de acordo com as dores, e com o que a gente pratica, ela vai perdendo a sua luminosidade, a sua essência de ser. Você vai deixando de ser, e vai se tornando quase que vai entrando muito mais, ou vai ficando, numa visão muito animal, porque você perde a consciência,
você perde a noção do que é certo e do que é errado. Então, quanto mais emaranhado o sujeito está, quanto mais carregando densidades de agressões ele está, né, mais ele apresenta comportamentos inadequados. Como é que ele se torna, né, um sujeito narcísico ou narcisismo patológico? Vocês sabem que o mito, né, de Narciso é um mito, né, de um homem muito bonito e que ele era muito cortejado por todos. E todos queriam, né, ter o encanto dele. Só que ele simplesmente, né, é um mito, ele não olhava para ninguém. Ele não achava que ninguém estava à altura dele. E dentro desse movimento da mitologia, fica então, né, Narciso então pede uma prova de amor para uma pessoa, né, para uma pessoa que se encantou com ele. E a prova de amor seria pegar uma faca e enfiar em si. Mais ou menos isso. E a pessoa vai e faz isso. E ela morre, só que antes ela determina a ele uma maldição, que é que ele ficaria incapaz de amar outras pessoas. E simplesmente ele amaria somente a ele mesmo. Mas aí vem aquilo, né? Se ele já era incapaz de amar antes, se ele já pede a ela uma prova de amor, aonde está a maldição? Porque ele já não amava mesmo. Então você vê como é contraditório, né, o mito de Narciso. Ele já não conseguia se conectar com as pessoas. Bom, e mediante a isso, Narciso então, vocês já sabem, Narciso então passa, né, a admirá-lo num lago e morre. Uns falam, uma história fala que ele morre ao lado do lago, outros falam que ele tenta se abraçar, na visão dele, que ele se apaixona na beleza dele, porque ele era muito bonito, e ele então morre tentando abraçá-lo, né, no movimento, no espelho do lago. Bom, dentro desse movimento, eu observo dois movimentos, né, interessantes. Uma que é o lago. Me chama atenção o lago, me chama atenção uma coisa de maternidade, água. Então, quando Narciso tenta se abraçar na água. E ao mesmo tempo, eu fico vendo o fato dele não conseguir se apaixonar por ninguém. Lógico que ali, né, quem escreveu, né, esse mito, com certeza, né, ele tem um movimento interrompido com a mãe dele. E o que eu observei? Exatamente isso. Toda pessoa que vem com narcisismo, seja ele patológico, seja ele um grau mais acentuado, né? Ou seja ele, todos tiveram rompimento, né, no seu vínculo materno. Quando não teve o rompimento no vínculo materno, porque ficou internado, porque ficou... E logicamente, né, mães que não tinham relações de afeto, bons afetos para entregar. O fato de não ter boas relações de afeto para entregar, isso acentuava o movimento narcísico, né, que era o rompimento, né, do vínculo materno e mais os maus tratos, ou os pais que tratavam, sim, cuidavam, mas não tinham bons afetos para entregar. E é uma realidade. Tem pessoas que não desenvolveram a capacidade de amar. E muitas vezes pais, hoje eu vejo isso a partir do momento que eu comecei com as constelações familiares e o movimento sistêmico, é de se impressionar pais que tratam os filhos no sentido de tratar cuidados, né, físicos, cuidados de alimentação, de dar as coisas, ainda não desenvolveram afetos pelos filhos. Tem dificuldades de entender o que é o amor. Acreditam, tem uma fantasia de amor que é suprir o filho das necessidades, né, físicas, né, necessidades alimentares, financeiras, e acreditam que isso é o amor. E muitas vezes acreditam que não dizer não é amor, né?
Então, eles estão longe de entender o que é, de fato, amar seus filhos. Ou amor, né? Muitas vezes o próprio amor por si mesmo. Então, eu vejo muitas contradições quando se fala das questões, né, da mãe que é narcísica patológica, né, ou do pai, ou dos transtornos, né, narcísicos, agressores, tudo, o quanto é complementar e o quanto é difícil. Por quê? Voltando, porque o sintoma, né, a personalidade narcísica, ela tem dificuldade de ver que o outro é o outro. Ela não entende que o outro é o outro. O outro é ela. Então, o outro não pode discordar dela se ela quer algo. O outro tem que concordar com ela em tudo. Muitas vezes são pessoas que te favorecem em muita coisa, em muitas coisas financeiras, né? Muitas vezes eles têm personalidade bem-sucedidos, e aí eles fazem aqueles casamentos, né, de arranjos, onde um é o necessitado e o outro é o provedor maior. Muitas vezes eles têm esse relacionamento. Só que, e aí fica-se o quê? O dependente com o codependente, porque um depende do outro, o narciso depende da necessidade de trazer, né, essa energia do outro, a energia da vida, a energia ou seja, da alegria do outro, ou seja, dos relacionamentos do outro, porque ele não consegue se vincular com outras pessoas, ele só consegue se vincular para interesse próprio. Então ele depende o tempo inteiro das outras pessoas, para que o outro o alimente. Mas ele também favorece muito, entre aspas, logicamente, a vítima dele. Ele pode dar ganhos materiais, ele pode dar... Por isso fica difícil essa relação de dependência e codependência. Então, dentro da sistêmica, esse olhar para o narcisismo, eu comecei a observar como fica difícil você ir diretamente à pessoa que traz a maior desordem narcísica, ou o narcisismo mais negativo, né? Uma desordem mais agressora, mais delinquente, mais aquele que acaba fugindo às normas sociais. Então, a melhor forma que eu observei de alcançar esse tipo de pessoa é você fazendo constelação dos membros que estão em torno do narcísico. Os membros que estão em torno do narcísico, ele acaba constelando, e isso vai diminuindo a intensidade, né, que ele está trazendo de desordem. Por quê? Porque o fato dele ter sido um bebê, que ele não fez vínculos afetivos, ele traz em si uma fragilidade muito grande. Além dele não ter tido, porque se ele é uma criança narcísica, ele tem pais, ou mãe ou pai, ou os dois, que trazem também narcisismo, que trazem personalidade narcísica. Então nós não podemos dizer que uma pessoa é narcísica se ela não teve pais narcísicos. E a melhor forma que nós temos, a forma que eu encontrei de alcançar o movimento, né, o membro narcísico que está mais dando maior desordem, que está sendo o maior depositário do sistema, que está apresentando maior desordem, alguns apresentam desordens que não fazem tanto dano, né, ao outro, vão mais para aquela questão de culto ao corpo, beleza, né, como se arrumar, como proceder, como aparecer, e não faz tantos danos à vida humana. Já outros vão para sintomas, né, de agressão, de oprimir, de agredir o outro, né, criar uma opressão muito grande no outro. E isso já é algo que prejudica, e às vezes prejudica
a pessoa, logicamente, mas dizer que assim, que essa pessoa, mesmo que ele esteja oprimindo, mesmo que ele esteja querendo, mesmo que ele esteja lá, dizer que ele está fazendo, porque ele está fazendo só para ele está longe de ter ele. Né? Isso é que eu não entendo quando as pessoas falam sobre o narcisismo, olha somente para si mesmo. Né? Então, assim, não é para si, ele está a serviço de um sistema familiar. Ele está servindo. Nós teríamos que pensar numa coisa, né, extremamente dicotomizada ou separada, uma pessoa dentro de um sistema, quando não existe essa pessoa separada do sistema. Então a mãe, né, narcísica patológica, ela está a serviço de salvar um sistema. Ela está carregando uma densidade. Ela está carregando pessoas, né, agressoras com ela. Ela recebeu também, nós sabemos que ela recebeu. E aí, onde nós vamos encontrar os responsáveis? Quando, na verdade, são gerações e gerações, né, de agressão, de opressão, de comportamentos narcísicos, e cada um apresentando de uma forma, gerando uma sintomatologia posterior a essa dinâmica narcísica, da infância. Esse primeiro momento da infância, onde essa criança não encontrou o olhar externo que a puxasse, que a levasse. Então, a gente fazendo um paralelo, né, do mito narcísico, que ele simplesmente morre no lago, ele morre olhando para ele mesmo, né? Então, eu penso, logicamente, né, ele não consegue de fato nascer. Ele não consegue ter um self, ele não consegue ter um eu. Ele simplesmente ressona, ele simplesmente repete, ele simplesmente traz a desordem do sistema dele. Podemos observar a família, né, com filhos com narcisismo patológicos, com desordens narcísicas, personalidades narcísicas, nós podemos observar quantos segredos tem, quantos pais que fazem situações até de delinquências mesmo na vida, né? Trabalhos inadequados, trabalhos que agridem uma sociedade, que agride pessoas, mas isso tudo é muito camuflado, é muito escondido. E aí o resultado vai aparecer o quê? Naquele filho que desenvolve o narcisismo patológico. Mas aí vem aquela questão, o julgamento social, o julgamento familiar, ele só pensa nele mesmo. Então esse é um grande erro da gente, né? Pensar que ele só pensa nele mesmo. Por mais que ele tenha aquele comportamento de que aos olhos, né? Os olhos nus, nós estamos olhando a uma pessoa e falando, nossa, ele só quer para ele só pensa nele. Mas na verdade, né, ele está a serviço de energias. Ele pode ser um abusador? Com certeza ele é um abusador, mas ele está a serviço do que esse abusador? De carregar as energias densas de relações abusivas que existiram dentro do sistema familiar dele. Então, enquanto nós olharmos para o narcisista, né, como algo que ele está fazendo para ele, isso tira a capacidade da gente, principalmente se somos terapeutas, né, tira a capacidade dele, ou de compreender, se for a família, de compreender, né, que o sistema está muito emaranhado e o sistema não está gerando o indivíduo quanto de indivíduo. Acaba ficando essa massa narcísica, onde todos, quem olha, quem observa, fala, eles só pensam nele mesmo. Mas o que é que eles estão carregando? Que cargas emocionais é essa eles estão carregando? E muitas vezes, quando me chega, não é fácil, né? A patologia narcísica chegar dentro da clínica, porque eles não querem olhar para a dor, eles não querem olhar que eles não são aquilo tudo que eles fantasiam ser.
Mas muitas vezes quem está sofrendo com o comportamento deles, né, de arrogância, acabam vindo para o consultório. E com certeza eles vão diminuindo muito o comportamento, né? Aquele comportamento de individualidade, né? Aquele comportamento agressivo, né? Nem de individualidade, que isso é bom, né? Mas extremamente egoísta mesmo, né? Um comportamento egoísta. Quando eles começam a diminuir esse movimento, eles começam a entrar uma maior conexão. Eu li um tema muito interessante que fala que na Bíblia, né, teve um membro, né, foi que Sansão era muito narcísico, porque Deus deu a ele uma capacidade muito grande ele fez ele muito forte, muito bonito, Sansão, né? Ele era um homem muito parrudo, muito bonito, muito forte, e foi dado a ele isso tudo porque ele tinha a missão de salvar o povo de imigrantes, né? De pessoas que estavam oprimindo o povo. Então Deus deu esse poder a ele. Só que o que ele faz? Ele se perde com aquilo tudo que ele se via e começou então a seduzir as mulheres, né? A seduzir. Aí ele resolveu casar com uma mulher de uma tribo que não era favorável. Ele estava sempre contrariando os processos. Então, ao mesmo tempo, e ele casou, e ao mesmo tempo ele traiu a esposa. Então ele fez várias coisas que não cabia a ele, com aquela missão, fazer. E até que vem Dalila e corta o cabelo dele e tira a força dele, e daí ele vai preso, e com isso tudo ele simplesmente começa a tomar uma consciência do processo dele, o quanto ele havia se perdido. E nesse momento que ele encontra, e ele então ajoelha e ora a Deus, e pede a Deus que dê a ele uma nova oportunidade. E quando ele faz esse movimento de oração e pede a Deus, Deus resolve, né? Isso está na Bíblia, Deus resolve dar a ele, eu li um artigo, resolve dar a ele uma segunda chance. E ele então começa a usar, né, a força dele para realmente salvar o povo. E é isso que eu achei muito interessante, né? Sansão fazer isso, essa história da Bíblia, mostrando ali, e eles denotam ele como narcísico, né? Então, isso é muito importante mostrar que quando a pessoa toma consciência, mas o difícil é levar o narciso patológico a essa consciência. Por quê? Porque ele está a serviço de muita desordem. E muitas vezes as desordens que ele está a serviço, ele já praticou tantas iniquidades, que a alma dele já está muito apagada. Requer uma tomada de consciência, requer um resgate da luz, um resgate da espiritualidade, um resgate da força. Mas para isso, ele precisa entender a dinâmica que ele está vivendo. E geralmente, para que isso aconteça, a pessoa precisa perder a força. E aí é quando acontece algo drástico com a pessoa, né? Acontece algum acidente, alguma situação grave, que essa pessoa é obrigada a fazer uma retomada de consciência e desenvolver esse movimento e ir se humanizando. Porque o narciso, né, patológico, ele tem uma incapacidade de amar. O que impede a gente de praticar iniquidades? É o amor que a gente tem. Só o amor pode controlar, né, os nossos instintos, às vezes, inadequados. Imagina uma pessoa que foi criada, desenvolveu só o quê? Ele só desenvolveu instintos. E como é um animal?
O animal pensa para matar o outro animal para comer, o animal pensa para, né, ele vai lá e escolhe a presa dele sexual. Como é que ele escolhe? Como é que ele faz isso? Então imagine o que acontece com o narciso patológico. Ele acaba ficando funcionando igual, de forma instintiva, né, com uma pulsão de morte extrema e indo realmente na direção das iniquidades, das situações agressoras. Agora, se a gente olha com essa situação sistêmica, o que eu vejo dentro desse movimento, e é o trabalho que eu tenho feito, é trabalhar por outras pessoas do sistema familiar. É trazendo a consciência. Não que as outras pessoas não tragam narcisismo, mas eles estão vendo, vocês sabem que o PI, né, que é aquele que apresenta a situação maior, né, de desordem, que leva todos, né, aquele que levam todos a um trabalho de consciência. Sempre tem aquele dentro do sistema familiar. E o narciso não é diferente, né? O narcisista. Então é muito importante. E nós estamos falando também, vamos falar um pouquinho também, sobre as mães, né, narcisistas. É interessante você olhar o seguinte: quando tem uma mãe narcisista e a filha está falando dessa mãe, procure observar a filha, como ela é agressiva com essa mãe. Ela dá aquilo que ela recebeu, lógico. Só que ela não entende que todo o comportamento dela na infância, se você observar uma criança, né, que tenta salvar a mãe na sua infância, e que a mãe dela é narcisista, e que ela vai ficar... vocês vão observar, se passar um filme, observem, essa criança ela vai sempre tentar fazer algo que contraria essa mãe. Não só que contraria, mas lógico, às vezes o desejo dela. Mas mesmo a mãe dizendo para ela, não faça, eu vou te bater, ela vai lá e faz. E muitas outras crianças ficam com medo da mãe, não vão e fazem. Mas ela não vão fazer. E essa criança vai fazer. Por quê? Porque ela tem a missão. Ela tá se igualando, ela tá numa lealdade. Ela também vai desenvolver um narcisismo. Dificilmente um filho que teve uma criação narcisista, né, não vai desenvolver um narcisismo. E se teve uma criação de narcisismo patológico, pode desenvolver sim um narcisismo patológico. Ela pode sublimar em outras coisas, ela pode fazer outros movimentos, mas ela vai carregar. A não ser que eu veja que ela fez um trabalho de tomada de consciência, que ela olhou para as dores dela. E por que é difícil olhar para essas dores? Porque são dores muito primárias. É de zero, tipo, do processo da gestação até 2, 3 anos de idade. Por isso é difícil acessar essas dores. Da criança que não ganhou aquele olhar de amor, que não foi vista como deveria ter sido dentro do conceito dela, ou que representação que ela deu a esses movimentos que ela recebeu, a esse movimento dos pais que recebeu, ou o que ela assistiu, ou o que ela viveu. Tudo vai depender das representações que ela acabou fazendo. É muito importante que a gente possa olhar de forma sistêmica, porque olhando de forma sistêmica nós temos vários trabalhos para fazer, né? E remover esse sofrimento, fazer com que essas pessoas transcendam esses movimentos, que eu vejo muito dentro dos relatos da internet, de que não tem jeito, de que não adianta fazer nada. Sempre tem um movimento que muda muitas coisas dentro de um sistema familiar. Basta as pessoas realmente estarem dispostas a uma transformação. E às vezes a pessoa chega num nível de sofrimento tão grande que elas se entregam a um novo processo de consciência. E aí é o renascimento dessas pessoas e desse sistema familiar. Então é importante a gente estar olhando para esses movimentos com esperança.
com esperança de transformação, acreditando, sejam passo a passo, seja um membro que constela aqui, um membro que constela ali, a gente tem que acreditar. E eu não vi ainda nenhum sistema que permaneceu nesse movimento, né, de fazer constelações, de fazer expansão de consciência, de buscar conhecimento e novas transformações, e entender o processo das dores, e entender as dinâmicas do narcisismo e transformar isso. É sempre muito bom. Bom, a primeira pergunta que a gente recebeu foi da Cristiane Ledo. Oi, Cristiane. Ela perguntou o seguinte: você concorda que, assim como no TEA, existe um espectro narcísico e que os narcisistas têm uma ferida na autoestima? Sim, muito grande, né? Por isso é tão forte, né? Por quê? Porque eles foram depositário da baixa autoestima dos pais, né? Eles foram depositários. E muitas vezes também a baixa autoestima dos pais fazem com que eles invistam muita energia no trabalho e eles não conseguem entrar em contato com afetos. E isso, vai gerando uma bola de neve, entende? E com certeza a baixa autoestima está extremamente inserida dentro do contexto. Por isso até ele precisa diminuir a outra pessoa, ele precisa oprimir a outra pessoa, ele não pode deixar essa pessoa, ele tem tanto medo de não ser amado, ele tem tanto medo camuflado dentro dele, né? Porque ele traz um registro de não ter sido amado, de não ter ganho exatamente aquele amor que fez com que ele fizesse com que ele desenvolvesse, né, o universo humano dele. Então ele sente uma fragilidade tão grande atrás daquela pessoa que é enorme. Por que Sansão, né, Dalila vai lá, corta somente um fio de cabelo dele e ele se torna uma pessoa fraca, né? A história bíblica. Exatamente por isso, né? Porque na verdade é o quê? Como se tirasse uma venda e falasse aqui, ó, né? Na verdade, sem Dalila, talvez ele não fosse tão forte, porque ele tomava a força do outro. Então isso é muito comum e hoje nós temos o privilégio de ter bastante informação, não é mesmo? Apesar de que sempre colocam o narcisismo, seja o narcisismo em todos os graus, em todas as patológico ou não patológico, né? Colocam no movimento de que ele só pensa nele. Isso eu discordo. Ele tem um comportamento que você visualiza que ele só pensa nele. Só que ele está carregando uma carga sistêmica de abusador, de perpetrador, seja o que de delinquente, seja o que for a carga que ele está, ou de vítima. A narcísica vítima também existe. Ela também traz um narcisismo. Então existe ali uma dinâmica que acaba ficando dinâmica doentia. Às vezes tem o casal narcísico, mas não é um narcisismo patológico. É um narcisismo que se equilibra dentro da história deles e eles levam a vida daquela forma. Então existem vários graus de narcisismo e vários movimentos que vão te dizer para onde esse narcisismo vai se encaminhar. Ele é a base de uma estrutura que desorganiza, mas o que você vai pôr em cima é que vai dizer o que você vai desenvolver ao longo da sua vida. Porque aí, nesse movimento da família, cada família tem o seu rio para onde corre. Uns correm para comportamentos depressivos, outros correm para comportamentos delinquentes, outros correm para comportamento de dependência química, outros correm para comportamento. Cada família tem o seu rio e as vertentes para onde corre. E aí, na maioria das vezes, o que você vai estar vendo, o que eu tenho observado, né, dentro desse contexto todo, que todas as sintomatologias posteriores têm muito a ver com a base na desordem narcísica. Então isso é muito importante para nós, terapeutas sistêmicos, né, para entender que após esse movimento narcísico,
essa quebra de vínculo afetivo na infância, na primeira infância, é a base que constitui o indivíduo, que vai dizer que ele não é você, ele é um sujeito. Esse movimento é uma mãe elogiando, é uma mãe agraciando, é uma mãe dizendo quem ele é, que ele vai criando um eu. Uma mãe e um pai, né, que eu tô falando, a família, né, a estrutura social, a família. E quando essa criança é desprovida disso, ela passa a ser um entrave, ela passa a ser uma criança não desejada, tudo que ela vai se tornando é esse olhar que estão entregando para ela. E muitas vezes vem a defesa narcísica, que é: eu não vou mais investir no objeto. Por que cria-se a patologia narcísica? Porque a criança o bebê passa a não investir mais no objeto. O objeto é a pessoa, é a mãe, é o pai, são os irmãos, é quem cuida. Ele passa a investir a energia somente. Eu não vejo tanto assim. Eu vejo que, já que a mãe não tem para entregar, né, com certeza não chegou até ele, não vai chegar. Não é porque a mãe falou isso ou aquilo, ou falou, não entregou, não chegou na mãe. O movimento de amor não chegou na mãe, não vai chegar no filho. Nós sabemos isso dentro da constelação familiar. Quando o vínculo está interrompido em algum momento, quando existe uma desordem hierárquica, quando os filhos estão tendo que ficar numa posição de pais. Então, tudo isso são desordens que vão contribuindo para as desordens narcísicas. Então, tudo não começa ali, ele querendo, né, ser só para ele. Ele criou um sintoma de que a energia... Não, a energia vital não chegou a ele. A energia de vida não chegou a ele. Vamos à próxima pergunta. A Alessandra perguntou o seguinte. Olá, Alessandra. Um filho de mãe narcisista pode apresentar mais sintomas narcísicos depois da morte da mãe? Pode. Porque como ele tá, não só, né, o filho o filho de pai narcísico, mas quando um membro do sistema, que é o pai ou a mãe, o narcísico, ele tá criando, ele foi criado, né? Ele não descolou, ele não vira sujeito. Ele tem dificuldade, o narcisista de alto grau, ele não virou sujeito, ele é extensão, ele não vira sujeito. Então, o que acontece? Quando essa mãe morre, uma parte dele vai junto. Se ele não fizer um resgate de si mesmo, ali ele pode fazer uma expansão de consciência. E ele realmente, nessa expansão de consciência, ele descobrir o self, ele descobrir o eu dele. Ele fazer um desenvolvimento pessoal. Mas muitas pessoas se perdem muito quando os pais morrem. Tem pessoas que querem se suicidar quando os pais morrem. Por quê? Porque não tem diferenciação. A gente chama grau de diferenciação. Não tem diferenciação. A diferenciação é sobrevivência, né? É para vida, para sobrevivência. É rasteira. Ela é muito rasteira. Ela não tem... Essa pessoa não cria o seu próprio self. Então, sim, a partir do momento da morte da mãe, pode gerar muitos sintomas mais graves. Com certeza. Mais alguma? Bom, a Márcia, ela perguntou: e nunca acaba, né, Lu? A gente vai abrindo camadas, a coisa parece que vem numa outra camada como uma oitava superior. A gente vai lidando melhor com os desafios, mas são muitas camadas. Isso procede? Sim, Márcia, sim. O tempo todo, né? Quando você faz um movimento, que você, né, faz esse movimento de expansão de consciência, que você entra nesse ritmo de tomada de consciência, com certeza, isso você vai ver que faz parte da vida humana, né? Eu acredito que é um movimento até natural do ser humano, porque cada vez que a gente cura
esses movimentos, essas dores, a gente acaba fazendo, né, esse movimento que transcende, né, que você vai para um movimento evolutivo, que você cada vez mais vai se encaixando dentro de um contexto de humanidade, porque cabe à humanidade o amor. E quanto mais você remove essas dores, mais você faz esse desenvolvimento de caminho para a humanização. Então, por quê? Porque se a gente não se humaniza, a gente se autodestrói e destrói a humanidade. Então, quanto mais rápido nós começarmos esse movimento, né? Já, né, todo o movimento da constelação e outros movimentos, para tomar ciência, para tomar consciência, para imaginar, para entender que você precisa cada vez mais se humanizar, que cada vez mais você precisa despertar para dentro de você o amor, olhar para dentro de você. Lógico, nós não somos seres perfeitos, nunca vamos ser, né? Mas o caminho precisa ser para a perfeição, para a busca da melhora, a busca de nos tornarmos humanos, a busca de nos tornarmos amor. Para quê? Para que a gente possa preservar a humanidade. Porque senão pode acontecer de uma autodestruição ou uma destruição em conjunto, né? Isso é muito triste, o que muitas vezes a gente vê, né? Muitas cenas que nos entristece e pensa, como pode aquilo estar acontecendo? O que está acontecendo com aquelas pessoas? Elas se desumanizaram. Elas estão só que extinto e perderam, né, a humanidade delas. Então nós precisamos trabalhar em prol desse processo de humanização, de trazer cada vez mais os seres humanos para esse movimento, para descobrir o amor. Como é lindo, né, quem trabalha com constelação, ver o processo, né? Ver o processo do despertar do amor na família, ver o processo do despertar do amor na própria pessoa. Lógico que ela tem que passar primeiro por uma consciência de dor. E lógico que a dor que vem no corpo dela, na alma dela, não é só dela. Muitas vezes é uma dor sistêmica. Ela é o quê? Ela é o buscador do sistema familiar. Ela se oferece para desenvolver, de alguma forma, esse movimento em conjunto. Só que é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que nós não temos ainda esse conhecimento todo para entender de forma sistêmica tudo isso. Mais alguma pergunta, Nath? Vamos ver aqui. Sim. Deixa eu beber uma aguinha. A Márcia perguntou também. Esse movimento da mãe, pai, narcisistas, pode gerar, então, um autista em resposta à falta dessa energia vital? Sim. No meu trabalho com autistas, né? Vocês sabem que eu tenho eu trabalhei bastante com grupos de autistas, mães autistas e mães de autistas. E é muito comum os pais estarem presos dentro de um contexto de grau alto de narcisismo. Por quê? Porque você pode buscar, e é um estudo que eu fiz, né? O quanto tem dentro do movimento de autismo pais que tiveram vínculos interrompidos com seus pais. Ou com a mãe, ou com o pai, ou com ambos. Na maioria das vezes com ambos, né? Às vezes o pai do autista vem e fala assim, mas eu me dou muito bem com a minha mãe. Mas ele não está no lugar de mãe, de pai ou de filho. Ele está no lugar de mãe ou de pai. Geralmente, quando eles falam isso, se é autismo, eu já sei. Não está no seu lugar de pai e de mãe. A mãe dele. A mãe dos pais, né? Então, os avós. Não estão no lugar de avós. Então, isso a desordem hierárquica dentro do sistema do autismo eu nunca vi não ter uma desordem hierárquica dentro do sistema do autismo. Por quê?
porque em algum momento uma mãe morreu, uma mãe foi assassinada, um pai foi assassinado, e enfim, essas desordens e que geram, né, os avós, na família dos avós, na família dos tios, algo, né, aconteceu muito forte ali, que não é que nas outras famílias não acontece, acontece, mas eu sempre falo isso para vocês, é como foi resolvido, como foi visto, como foi olhado, que crença se criou mediante aquela fatalidade, aquela situação que aconteceu. Que crença? O que vocês acreditaram? Como isso ficou dentro do campo mórfico? Como essa história ficou dentro do campo mórfico? Como ela foi? Que significado ela tem dentro do campo mórfico? Que eu sou uma vítima e o outro é o agressor? Que eu sou, mas peraí, o que eu estou trazendo que eu ressonei, que eu vibrei, que eu atraí? Então, a sistêmica, né, e é muito difícil lidar com a sistêmica por isso, porque às vezes eu acostumei a me ver no papel da vítima, ou acostumei a me ver no papel do vilão, e ver que dentro de um vilão tem uma vítima, e dentro de uma vítima tem um vilão que ela está trazendo, e daí esse encontro aqui na frente, e aí pode gerar outra sintomatologia nos filhos, né? Isso é muito comum. Então nós sempre vamos olhar dentro da visão sistêmica para entender que não adianta entrarmos em julgamento. Ah, ele só pensa nele, ele é narciso. Como ele só pensa nele? Ele nem nasceu quase. Ele está grudado ali no movimento, né? Ele tem comportamentos, ele criou defesas, ele criou movimentos, mas se ele pensasse nele, ele não agia dessa forma. Ele não seria tão solitário, não seria tão egoísta, não seria uma pessoa, né, que agiria de forma agressora com os outros. Então ele não pensa nele. Vamos lá, mais uma. A Cristiane perguntou: como lidar com esses sintomas narcisistas destrutivos? Se o narcisista destrutivo tá fora, você precisa curar o narcisista agressivo que você tá trazendo do seu sistema familiar. Você pode não estar desenvolvendo, você pode estar no outro lado, no papel da vítima, mas você está trazendo. Quando você cura esse membro que você, essa energia que você está trazendo, quando você cura essa energia que você está trazendo, você vai diminuir a força do outro, porque você vai parar de doar a energia do agressor. Como você traz uma energia de agressor, mas você não se utiliza, você se utiliza, vamos supor, tá? Do papel da que é a vítima, mas se eu não uso a energia do agressor que eu tô, porque elas andam juntas, eu entrego para o meu cônjuge, eu entrego para o meu filho, eu entrego para quem tá do lado. E aí vai aumentar a energia agressora de quem tá do seu lado. E ao mesmo tempo ele traz uma vítima, ou ela traz uma vítima. A energia da vítima vai para você, da fraca, da que foi abusada, da que se submeteu, essa vai para você. Então, existe uma troca, a gente chama, vou até falar sobre isso, que é, né, as dinâmicas ocultas que existem dentro do casamento e dentro do casal, dos casais sintomáticos, dos casais que acabam, né, gerando muita agressão. Então, mas tem umas dinâmicas ocultas, e na constelação é muito visível você observar que a agressão não vem só da pessoa que você tá, né, tendo dificuldade. Você vai ver, porque vai aparecer no seu sistema familiar a agressão de onde está vindo. E quando você desmonta tudo isso, a dinâmica do casal muda, a dinâmica das pessoas muda. E outra coisa, se você começa a perceber que a outra pessoa não teve uma grande mudança, eu sei que vai ter uma mudança,
não teve uma grande mudança, você começa a encontrar força, você começa a ter movimentos diferentes, aquela pessoa passa a não ter tanto significado para você, você começa a ter maior autonomia e daqui a pouco você sai dessa relação respeitando a outra pessoa e se respeitando, sabendo as limitações daquela pessoa, sabendo que ele não tem para dar. E ele não quer investigar isso, é um direito dele, o destino dele não requer, ele já fez muito mal a outras pessoas, ele tem que passar por algumas situações que às vezes o seu destino, você não precisa passar. Então, muitas vezes a separação vem dessa necessidade de que um tem que passar por dificuldades grandes e o outro às vezes não precisa passar. Mas quando você se submete a essa situação que o outro tem que passar, mas você não tem que passar, você toma para você a mesma situação do outro. Mas isso é assunto para a gente falar, tá? Em uma outra live sobre essas dinâmicas. Eu combinei até com a Nath, né? Vai ser a próxima live, né? Na próxima live nós vamos falar sobre o casamento, sobre as relações, né? Sobre essas desordens e sobre essas tomadas de energias, esses acordos, né? Que existem entre os relacionamentos e que muitas vezes deixam você sem entender o que está acontecendo dentro da sua relação. Então é muito, muito, muito maravilhoso quando você descobre e você vai tirando as cargas, você vai ressignificando, não é nem retirando, é ressignificando as cargas, as forças, as pulsões de morte em vida, em pulsão de vida. E daí tudo acontece de melhor. Você só pode ir para um caminho, para um campo de melhores resultados. Pessoal, tenho que me despedir de vocês, né? Eu gostaria de ficar aqui falando, vocês sabem, né, que eu gosto de falar, né? Então, gratidão por vocês estarem aqui comigo, pelas perguntas, né? Por vocês estarem aqui recebendo esse pouquinho de informação que eu tenho, né, da minha experiência, e quero sempre estar trocando com vocês isso. Convidem os amigos de vocês para participar às quintas-feiras, né, para que... Boa noite. Oi, Lucas, boa noite, querido. Boa noite, Márcia, boa noite, Alessandra. Alessandra sempre aqui com a gente também, Márcia também, Cristiane também, Fernanda, beijo para todos vocês. Thaís, nossa mãe, lindos, lindos, saudade de vocês. É bom que eu vejo vocês aqui também, né? Então tá, um beijo para vocês, espero que vocês coloquem as minhas palavras no coração de vocês. O que vocês não concordarem, o que não quiserem levar, soltem ao vento e deixem embora, tá bom? Beijão. Tchau, tchau, querida Cíntia, Márcia, tchau, beijo, tchau, tchau, Márcia, tchau, tem muitas Márcias, beijo para todas, vai se